Boa noite, graças a Deus, graças a Deus. Vamos a uma meditação na palavra que está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 30, 31. Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31. Se você crê e tomar posse dessa palavra hoje, ela vai te dar forças para que você continue seguindo adiante. E hoje, se você abrir seu coração e tomar posse dessa palavra, Cristo vai te levar além daquilo que você poderia ir só. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 30 ao 31, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro desceu do barco para caminhar sobre as águas, para ir de encontro a Jesus, quando Pedro desce do barco, a primeira coisa que Pedro faz é reparar na força do vento, olhar a força do vento. Quando nós paramos, quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, quando nós deixamos de olhar para Cristo, e passamos a olhar nos problemas que nos cercam, nas dificuldades que todo dia nós temos que enfrentar, quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para os problemas, os obstáculos, as adversidades, o primeiro sentimento que vem é o de medo. Quando Pedro deixa de olhar para Cristo e olha aquilo que está em sua volta, a força do vento, o vento trazendo para os dias de hoje, são os problemas, é os obstáculos, é as dificuldades, é tudo aquilo que impede de você seguir adiante, ir para frente. Quando Pedro desce do barco e olha para aquilo que lhe rodeia, que lhe cerca, olha para o problema, ele sente medo. Quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, quando nós deixamos de manter a nossa fé em Deus, quando nós passamos a olhar os problemas, rapidamente nós somos consumidos pelo sentimento de medo, que talvez seja o sentimento que você esteja sentindo diante do problema, diante dessa doença. Você talvez parou por causa dos problemas que está te cercando, das adversidades que você está enfrentando. E você olha o problema como se ele fosse grande demais. Como se para você fosse impossível de você resolver essa situação. Talvez você nesse momento, diante dessa dificuldade, você parou de caminhar para frente. Quem sabe diante desse problema você deixou de olhar para Cristo e agora está apenas olhando para o problema que está te cercando. E se você para, se você deixa de olhar para Cristo e repara apenas no problema, é normal que você seja consumido pelo sentimento de medo. Quando Pedro desce do barco e repara na força do vento, ele sente medo. O medo é o maior inimigo do ser humano nos dias de hoje. O teu maior inimigo não é o problema que está diante de você. O seu maior inimigo é o medo que você sente, porque você, com sentimento de medo, como você vai enfrentar o problema? Não tenha medo do problema, da dificuldade.
Não se deixe ser consumido pelo medo que está impedindo de você ir para frente. Mantenha a tua fé, o seu olhar em Cristo. Mantenha a tua fé em Deus. Mantenha o seu olhar em Cristo. Não deixe o medo te consumir, não deixe o medo tirar a tua fé de Deus. Pedro olha para o problema, para os ventos fortes, sente medo e começa então a submergir, a afundar. Ele começou a afundar no momento que ele sente medo, porque o medo, o sentimento de medo é que deixa as pessoas impotentes de lutar, de ter força, de olhar com fé, de manter a fé diante das situações. Quando Pedro começa a afundar, começa a submergir, começa a naufragar, então ele grita pelo socorro de Deus. E gritou: salva-me, Senhor. Deus, Cristo, quando nós mantemos o nosso olhar em Cristo, mesmo que para você o seu problema seja grande demais, mas muito maior que o seu problema é Cristo. Muito maior do que essa doença, do que esse desemprego, do que essa dificuldade que você esteja enfrentando agora, maior do que tudo isso aí é Cristo. Deus é maior do que essa situação. Se você continuar olhando para Cristo, Ele vai te ajudar. Ele vai estender as mãos nesse momento a teu favor. Maior do que o que você está enfrentando é Cristo. Mantenha o seu olhar em Cristo e não nas dificuldades que te cercam. Pedro começa a submergir, começa também a gritar por Cristo. Começa então a gritar pela ajuda de Deus. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Imediatamente, quando Pedro começou então a afundar, Jesus estendeu as mãos e o tomou, segurou. Você não está só diante desse problema, dessa dificuldade. Aparentemente, por causa da situação, parece que nós estamos só. Quando você fica só olhando o problema, parece que as pessoas te deixaram, parece que ninguém está contigo, parece que você está abandonado, abandonada. Mas sempre tem um que nunca te desampara, em nenhum momento. Tem um que sempre está contigo em toda e em qualquer situação que você estiver, e nunca vai te desamparar. É Cristo. E Ele está aí contigo nesse momento. Se você abrir seu coração e pedir a ajuda dEle, Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto, com a mão estendida, para te segurar, para te tomar pela mão, para te colocar de pé, para te deixar por cima. Você não está só. Mantenha o seu olhar em Cristo. Jesus diz para Pedro, quando segura pela mão, quando sobe ele, quando levanta ele, porque essa é a intenção de Cristo, é de nos levantar, é de nos socorrer e nos levantar. Talvez você esteja caído, caída, parado, olhando as dificuldades. Cristo quer te levantar. Cristo quer te providenciar coisas grandes na tua vida. Apenas confie em Deus aí agora.
Jesus toma Pedro pela mão e diz: por que duvidaste? Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Creia somente. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Creia somente. Ele vai te segurar, vai te levantar e vai te fazer continuar a caminhada que você começou. Não tenha medo. Deus está contigo e está pronto a te socorrer diante dessa situação. Você crê? Você toma posse dessa palavra hoje? Receba essa palavra na sua vida. Receba essa palavra de Deus hoje no teu coração. E você vai ter forças para continuar essa caminhada. É assim que eu declaro na tua vida pela fé. Toma posse, recebe essa palavra e continua a tua caminhada. Sim, é graça e paz.